O monstro do Morumbi é o apelido de José Paz Bezerra, um serial killer brasileiro responsável por mais de 20 mortes de mulheres no estado de São Paulo e Pará. José Paz foi condenado a mais de 60 anos de prisão e cumpriu a pena máxima, que na época era de 30 anos, num presídio em Belém do Pará. E ele está em liberdade desde 2001. Olá, sou Renata Gonçalves, médica, psiquiatra, falando hoje sobre o serial killer José Paz Bezerra, o monstro do Morumbi. José nasceu em 1941 no interior do estado da Paraíba. Seu pai, que sofria de hanseníase, era cuidado apenas por José, e diante da grande pobreza em que viviam, sua mãe passou a se prostituir. Posteriormente, o José, a sua mãe e a sua irmã, após a morte do pai, foram morar no Rio de Janeiro, numa das favelas. E lá a mãe dele encontrou um novo companheiro que aceitava a prostituição da mulher. Aos 10 anos, José foge de casa e vai viver nas ruas do Rio de Janeiro, vendendo balas na estação central do Brasil. Durante a sua adolescência, ele cometeu vários pequenos delitos, sendo várias vezes internado em instituições correcionais até completar 18 anos. Aos 18 anos, ele se alistou no Exército Brasileiro. Porém, acusado de pequenos furtos, ele desertou e desapareceu até o final da década de 60. Nessa época, ele foi morar em São Paulo. Já em julho de 1970, começou a história de morte, assassinato, cometida por José. Na noite do dia 16, Yolanda Pacheco, 36 anos, professora, solicitou um táxi na Rua Augusta. O motorista de casaco e cachecol atendeu o chamado. Ao invés de deixá-la no endereço solicitado, anunciou que a levaria ao Morumbi. Yolanda conseguiu se jogar pela porta do táxi, ainda em movimento. Foi à polícia, fez a denúncia, fez um retrato falado, mas a polícia não conseguiu identificar o criminoso até outubro de 1970. No dia 19 daquele mesmo mês, a polícia foi alertada por várias pessoas da população sobre a presença de um corpo de mulher em um terreno baldio, no Morumbi, a poucos quilômetros do Palácio dos Bandeirantes. A vítima foi encontrada seminua, amordaçada com o próprio sutiã e com seus braços e pernas amarradas com pedaços de meias de nylon, que envolvia também parcialmente o corpo e a região do pescoço, indicando um estrangulamento. O rosto da vítima estava coberto por hematomas, tornando quase irreconhecível. Durante o trabalho da perícia no terreno, um segundo corpo de mulher foi encontrado nas mesmas condições do primeiro. Posteriormente, o Instituto de Identificação Criminal do Estado conseguiu identificar essas duas mulheres por meio das impressões digitais. A primeira era Nilza Cardoso, de 23 anos, e a segunda, Wanda Pereira da Silva, de 27. Até setembro de 1970, outros corpos de vítimas apareceram na cidade de São Paulo. 19 de julho de 1970, Cleonice Santos, operária, 23 anos, encontrada em um terreno baldio próximo à Via Anchieta. 20 de julho de 1970, Ana Rosa dos Santos, 47 anos, encontrada em um terreno baldio próximo à Via Anchieta. 25 de julho de 1970, Vilma Negre, 35 anos, encontrada em um terreno baldio no Butantã. O que mais chamou a atenção das autoridades da época era a frieza do assassino, que largava as vítimas em terrenos baldios sempre da mesma maneira, nuas, amordaçadas, pés e mãos amarrados com pedaços das roupas e indícios de estrangulamento e violência sexual, constatada posteriormente que eram
realizado com a vítima já morta. Apesar dos esforços da polícia, nenhuma pista do estrangulador foi encontrada até outubro de 1970. No dia 7 de outubro, ocorreu um furto em uma mansão no Itaim Bibi. Um copeiro furtou várias joias, avaliadas em mais ou menos 20 mil cruzeiros, e desapareceu. A sua companheira, que era empregada doméstica nessa mesma mansão, foi interrogada pela polícia. E durante esse interrogatório, a empregada Aparecida de Oliveira revelou aos policiais que seu companheiro era um monstro de Morumbi. Após investigações em São Paulo e no Rio de Janeiro, a polícia revelou em 14 de outubro que José Paes Bezerra era responsável pelo estupro e morte das 5 mulheres em São Paulo. Em buscas na casa da Aparecida, foram encontrados recortes de jornais sobre o caso, pertences das vítimas como roupas, brincos, colares, que foram reconhecidos pelas famílias das vítimas. Em 7 de outubro de 1969, Sinira Camorim, 44 anos, professora, foi encontrada em um terreno próximo à Via Anhanguera. 18 de outubro de 1969, Alzira Montenegro, 40 anos, também encontrada nesse mesmo terreno. Após fugir de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele tomou carona com vários caminhoneiros até chegar em Belém, em novembro de 1970. Ali cometeu novos feminicídios. A polícia de Belém encontrou mais 3 corpos. Em 23 de dezembro de 1970, Maria Tereza Marvão, encontrada em um terreno baldio. Em 23 de dezembro de 1970, uma desconhecida até hoje, de idade não identificada, também encontrada no mesmo terreno que Maria. Em 27 de setembro de 1971, Anibalina Martins, encontrada também em um terreno baldio na estrada de Benfica. Entre esses 3 feminicídios, ocorreram 2 outras tentativas, onde as vítimas sobreviveram. Uma conseguiu fugir, enquanto a outra acabou vivendo com José até a sua prisão. Virou sua companheira. Após ser identificado por sua companheira, o monstro de Morumbi foi preso em Belém do Pará, em 9 de novembro de 1971. Ali ele portava documentos em nome de Gilberto José Oliveira. Foi conduzido ao presídio em Belém, onde tentou o suicídio em novembro. Durante a apuração dos crimes, José confessou ter estuprado e assassinado 24 mulheres no período entre 1966 a 1971. José Bezerra foi condenado pelo assassinato de 7 mulheres, com pena que ultrapassou mais de 100 anos. Inicialmente cumpriu pena em Belém, tendo sido transferido para São Paulo em 1979, onde cumpriu o restante da pena. Em novembro de 2001, quando cumpriu 30 anos de prisão, foi liberado aos 56 anos de idade. Uma das suas declarações mais bizarras foi dada em depoimento, onde ele diz: "Quando uma mulher fica com a carne dura, ela fica mais gostosa, e só fica com a carne dura depois de morta." Foi isso que ele disse ao ser questionado a prática de sexo com as mulheres mortas. Nos laudos psiquiátricos, José é descrito como psicopata de tipo sexual, necrófilo e sadomasoquista fetichista. Esse é mais um serial killer do Brasil.